Muito bem. Tá visível aí para vocês, né? Porque eu tô com duas telas aqui, eu não sei como é que tá aí, pessoal. Tá aparecendo para vocês aí, ó, esse slide do PowerPoint, da aula de sistema de comunicação, aparece aí a vocês? Agora sumiu, professor. Oi? Agora não está aparecendo nada da sua tela. Ah, tá. Já sei por quê. Pronto, agora apareceu, né? Agora apareceu. Beleza. Então, deixa eu ver aqui se eu... Tá. Beleza. É que eu quero com duas telas, eu quero ver se eu consigo acompanhar se eu consigo acompanhar o chat também. Bom, vocês estão vendo aí, né? Tá, pelo que tudo indica, vocês estão vendo aí. Bom, nós já estamos com a gravação iniciada. Já fiz a gravação. Então é o seguinte, nós vamos falar do sistema de comunicação 1. Na semana passada, nós falamos do telefone, né? Começamos a falar do telefone, do telefone elétrico, né? Aquele telefone que só trabalha com eletricidade, com componentes passivos, né? Transformadores, microfone a carvão, cápsula receptora, que é de material eletromagnético. A campainha é realmente uma campainha com um tipo de um sino, né? O mesmo princípio de um sino, que quando bate uma bigorna, ela produz som. Hoje, nós vamos estudar um telefone, mas um telefone fixo, naturalmente, né? Telefone fixo mais recente, lógico, né? Não tão antigo quanto aquele da metade do século passado. Um telefone com mais ou menos aí seus 25 anos. Então vamos começar a estudar ele. Ele é totalmente já eletrônico, ele não tem transformador. Então vamos ver como que funciona um aparelho telefônico mais moderno, né? Bem, então vamos lá. Vamos ver aqui. Eu consigo mudar de página aqui. Ah, tá. Mudei. Então, eu tenho aqui um diagrama em blocos, pessoal. Eu aumentei o tamanho do meu mouse aqui, tá? Para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, a gente vai ver o diagrama em blocos de um aparelho telefônico. Então, aqui eu tenho um aparelho telefônico, aqui eu tenho, nesses dois pontos aqui, é onde entra a alimentação, que vem lá da rua, que vem naquele fio que sai da rua. Normalmente é um fio de cor preta, um fio grosso que suporta chuva, vento, sol, etc. Né? Eu vou ampliar aqui para você ver o teclado. Eu tenho o tecladinho aqui, ó. Eu tenho o teclado aqui. Vou ampliar mais, que a letra ficou meio pequena. O número ficou pequeno. Aqui, ó. Aqui eu tenho o teclado, tá certo? Muito bem. Então vamos ver como que ele funciona. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Bom, então aqui nesses dois pontos, vou ficar com essa mãozinha aqui melhor. Aqui nesses dois pontos é onde entra a tensão que vem lá da rede telefônica. Essa tensão, ela varia de menos 52 volts, né, uma diferença de potencial de 52 volts contínuo, até mais ou menos 45 volts. Depende do local que você mora, se está mais perto da central ou mais afastado da central. Muito bem. Aí, pessoal, vocês estão vendo que logo na entrada eu tenho aqui nós chamamos de fusistor, uma mistura de resistor com fusível. Mas, na verdade, isso aqui é um resistorzinho mesmo, um resistorzinho de 0,22R, né? Uma resistência muito pequena, 1/8 de watt. E logo em seguida aqui, eu tenho um varistor, né? Esse varistor tem uma função importantíssima, sabe? Esse tipo de expediente, pessoal, esse tipo de expediente que você está vendo aqui, ó, o resistor e o fusistor,
O fuse store e o varistor. São duas coisas bem parecidas. Então, aqui no Brasil, nós temos muito raio, né? Um país que tem muito raio, tropical. Então, para evitar, né, que descargas elétricas danifiquem o seu aparelho, então o que que eu faço? Eu coloco esse sistema de proteção. O telefone que nós vimos semana passada, ele não precisa disso. Por quê? Porque ele é elétrico, né? Ele é totalmente elétrico, então ele não tem problema, ele suporta a descarga, não tem problema algum. Ele trabalha com corrente alta, né? Aqueles aparelhos lá consomem uma média de 120 miliamperes, né? Esses aqui consomem 20 miliamperes, 30 miliamperes, não gasta nada praticamente. Então, se tiver uma descarga muito alta, né, de um raio, por exemplo, vai danificar o circuito integrado, né? E outra, é perigoso quando você está no fone de ouvido. Já pensou, você está falando no fone, né? Você está falando com o monofone no ouvido, é muito perigoso, né? E às vezes, pessoal, o telefone está no repouso, né? E começa a cair relâmpago, o telefone às vezes até toca. E aí é um perigo tocar e você atender, né? Bom, então ele funciona assim, ó. Ele é um varistor de 150 volts. Lembre que a tensão maior que chega aqui é mais ou menos 96 volts, que é a tensão alternada de campainha, né? Quando chega um toque de campainha, isso aqui vem para 96 volts. 96 volts eficaz. 96 volts eficaz, na verdade, dá uma tensão de pico bem maior, né? Quer ver quanto que dá? Deixa eu fazer a conta aqui, só para a gente ver. Vou pegar minha calculadora aqui. Então, aqui, ó, 96 volts vezes raiz quadrada de 2 vai dar 136 volts. Então, eu coloco um varistor de 150, porque se a tensão passar de 150 volts, o varistor vai pôr em curto. Não vai deixar passar tensão acima de 150 volts para cá. Ou seja, se a tensão passar de 150, ela cai para zero, porque esse aqui entra em curto. E aqui, pessoal, eu preciso desse resistor, tá? Esse resistor foi usado antigamente porque é o seguinte, se caso esse varistor entrar em curto, se esse varistor entrar em curto, o que que acontece? Todo o sistema de telefone que você tem na casa não funciona, né? Imagine que você tem uma extensão, né? Então a outra extensão também não funciona, porque se isso aqui entrar em curto e não tivesse esse resistor. Então, como tem esse resistor de proteção, né? Que nós chamamos de fusistor, se o varistor entrar em curto, se porventura o varistor entrar em curto, ele rompe, ele se abre. Ele abre, o telefone não funciona, e aí ele não atrapalha outros telefones para funcionar. E outra coisa, pessoal, antigamente que eu falo é coisa de 30 anos atrás ou mais, se você tivesse um problema desse, se o seu telefone entrasse em curto, é como se você estivesse usando o telefone, né? Então, o que que aconteceria com a sua conta de telefone? Ela ia lá nas estrelas. Por quê? Porque é como se o seu telefone estivesse fora do gancho. Você entendeu? E aí a Telesp, né, a empresa, iria te cobrar impulsos, né? Que você não fez. Então, por isso que precisa desse resistor aqui, tá? O, o telefone que a gente vai ver agora, ele não tem esse resistor aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque no sistema moderno agora, da já não é mais Telesp, né, é Vivo, se acontecer um caso desse, de um telefone entrar em curto, o computador da Vivo desliga a linha, você entendeu? Corta a linha, levanta a linha, para que não haja sobrecarga, né? Para que você não. Porque tudo isso é energia que se gasta, né? E antigamente você tinha que pagar. Muito bem. Aqui, essa chavinha é o gancho, né? Onde o telefone está em repouso, que a gente fala gancho, né? Que é um termo errado hoje em dia. Bom, aqui ele está no repouso, esperando uma ligação. Então, na situação que ele está aqui, né? Deixa eu pôr para cá. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui.
Diminui mais um pouquinho. Isso, aqui. Então, na situação que ele está aqui, ele está no gancho. Se vier 96 volts de corrente alternada aqui, o que acontece? Ela passa pelo capacitor, né? Passa aqui pelo capacitor, passa por esse resistor. Aqui dentro desse circuito integrado, pessoal, esse integrado KA2418, aqui dentro tem um 4 diodo que retifica essa corrente alternada, transforma essa corrente alternada em corrente contínua. E aqui dentro tem um amplificadorzinho, tem também um geradorzinho um geradorzinho de sinal, né? Que gera uma senoide que produz o toque. Então, ele, em vez de ser aquele som estridente de uma frequência fixa de 25 Hz, ele é uma frequência que você pode, inclusive, até variar, né? E aí é um toque mais agradável, né? E aqui, ó, você tem esse potenciômetro que é para o volume da campainha. Bem diferente do outro, né? O outro você tinha dois níveis só. Então você tinha o volume máximo ou um volume bem fraquinho, mas um valor intermediário você não tinha. Aqui não, aqui você consegue, através desse potenciômetro, regular para que o som seja mais alto ou mais baixo. E aqui é um buzzer piezoelétrico que não consome nada, né? Que ele é um cristal, né? Cristal de quartzo, né? Bom, vocês estão vendo que aqui, ó, pode perguntar. Alguém quer perguntar? Professor, antigamente, quando eu era jovem, eu fazia colegial e lá na escola tinha telefone de ficha, né, da Sim, Telesp. sim. Aí a molecada tinha fila, tinha uma fila gigante, porque não tinha celular naquela época, né? Uhum. Aí ficava uma fila gigante no telefone, querendo usar o telefone e pôr ficha. Aí o Sim. que a molecada fazia? Tinha uma molecada que pegava a caneta Bic e colocava o diodo 4007, Uhum. queimava os fios atrás do telefone e pendurava aquele negócio, e o telefone precisava mais de ficha. Então, qual que é a explicação tecnológica disso aí, professor? É que você, na realidade, você fazia o consumo de energia, né? É como se ele tivesse, como se ele tivesse com linha, você está entendendo? Porque a ficha era um sistema mecânico que tinha para fazer a linha, e a linha era feita em função do consumo de energia. Aí, como você colocava um diodo ali, você estava provocando um consumo. E aí ele ficava sem ficha. É Interessante. tanto que, os telefones, esses orelhões, né? Eles eram assim, o pessoal tentava proteger o máximo possível, né? Ele saía, o fio dentro do cano, vinha por baixo da terra, depois subia no poste, tinha uma proteção para subir no poste, né? Exatamente para evitar esse tipo de coisa. No bairro que eu morava, teve um sujeito lá que pegou o telefone de orelhão e levou para dentro da casa dele, que era aqueles orelhões que recebia ligação, sabe? Aí a Telesp foi lá e deu a maior multa para ele, eu me lembro bem disso. Outra coisa que o pessoal fazia também, né? Com o telefone, principalmente o telefone de disco. Esse aqui também dava para fazer. Conforme você ficava apertando essa tecla aqui, ó, você ficava teclando isso aqui, se você fosse rápido o suficiente, você conseguia gerar uma descagem sem precisar teclar aqui, porque era o sistema decádico, né? Bom, então aqui eu trabalho com 3 circuitos integrados. Aqui eu tenho esse circuitinho integrado para campainha, esse outro circuito integrado para fonia, e aqui eu tenho o monofone, né? Aqui eu tenho um microfone de eletreto, já não é mais cápsula de carvão, é um microfone de grande sensibilidade, pequeno, né? E aqui eu tenho o receptor, a cápsula receptora, tá certo? E esse é o monofone, que vem direto no circuito de fonia. E aqui eu tenho o circuito de discagem, né? Aqui eu tenho aqui esse circuitinho integrado, e aqui ele tem o tecladinho. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, só para ver o tecladinho mais.
teclado ficou pequeno. Vou ver se eu pego ele aqui. Agora acho que eu ampliei muito. Ampliei muito. Deixa eu diminuir aqui. Ah, tá aqui. Então aqui eu tenho o circuito integrado e aqui eu tenho o teclado. Bom, vocês se lembram, né? Na aula passada a gente falou que quando eu aperto o número 1, eu gero um trem de pulso, né? Eu gero uma frequência. Então eu gero uma frequência nesse sentido e outra frequência aqui. Então eu tenho aqui, ó, linhas e colunas. Então aqui eu tenho, nesse caso aqui eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Na verdade, esse circuito integrado ele pode ter 4 linhas e 4 colunas, como vocês verão. E aqui eu tenho, né, o asterisco e o jogo da velha. Pessoal, com a entrada desse tipo de telefone no mercado, já deu uma melhora muito grande, né? Porque foi possível você fazer, quando você apertar essa teclinha aqui, você fazer a rediscagem. Então você discou para um número, né? E aí aquele número, o último número, fica na memória. E aí você pode chamar a memória dele, né? Você chama a memória dele e disca. Esse circuito integrado, ele consegue gravar 31 números. Ora, 31 números, naquela época nós usávamos 7 algarismos, né? Então dava para você gravar a incrível cifra de 4 números de telefone diferentes. Ele grava 31 números. A 7 números são 4, né? Com 8, aí já iria diminuir, né? Com 8 aí já iria diminuir. Aí seriam só 3, né? Só 3 números que você poderia gravar. Então, aqui dentro, ele tem uma memória RAM. Por que que ele precisa de uma memória RAM, pessoal? Porque é assim, ó, imagina. Essa chavinha, quando ela está aberta, está na posição tom. Teclado gera aquelas frequências senoidais, para que a central identifique aqueles sinais. Muito bem. Porém, se essa chavinha estiver apertada, ela estará na posição pulso, né? Decádico ou pulso. Muito bem. Então, lembra, pessoal, da aula passada? Quando eu discava o número 5, então eu tinha que enfiar o dedo lá no número 5, trazer ele para a direita até o ponto de repouso, soltar, e aí quando soltava, que o disco ia voltando, é que ele ia fazendo a ligação. Então ele colocava em curto 5 vezes e abria 5 vezes. 67,3 ele ficava aberto e 33,3 ficava em curto. Lembram-se disso? Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu fui obrigado a colocar uma memória RAM pelo seguinte: se eu apertar o número 5 e aqui estiver, no caso, como decádico, pulso, o que vai acontecer? Eu aperto o número 5, a teclinha apertou e acabou o contato, né? Só que eu tenho que discar o número 5. E aí eu preciso de um tempo para fazer essa descagem. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo sistema antigo. Eu simplesmente tirei o disco mecânico por um sistema eletrônico. Mas o tempo de descagem do disco tem que manter, né? Então, os caras colocaram uma memóriazinha RAM para memorizar o número que você apertou. Então, você apertou o número 5, ele vai ter que gerar 5 vezes, ele vai ter que pôr a linha em curto 5 vezes, correto? E tudo isso tem um tempo, né? Quanto maior é o número, maior é o tempo, né? Então, preciso de uma memória RAM, porque senão eu aperto o 5 aqui, o 5 vai embora, tá certo? Na descagem por tom, é tranquilo, porque eu apertei o 5, ele gerou 2 pulsos e acabou. Eu não preciso memorizar aqueles pulsos. Agora, por outro lado, né, o fato de eu pôr uma memória RAM me ajudou muito, porque agora eu posso memorizar não só o último número, eu posso memorizar
né? Imagine nesse caso aqui com 7 números, né? Eu posso memorizar, né? 4 pessoas, 4 números diferentes. Olha que maravilha. Então, em vez de eu ter que teclar determinado número, por exemplo, o número da casa da minha mãe, né? Eu não preciso teclar. Eu vou lá, teclo esse número aqui, teclo um outro. Eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Aperto uma outra teclinha, mais uma outra, e ele gera a ligação para mim sem eu precisar fazer nada, né? Agora imagine no celular, né? O celular armazena quantas mil ligações. Você vê que hoje em dia ninguém mais sabe o telefone de ninguém, né? Tem gente que não sabe nem o número do celular dele. Se ele precisar passar o número do celular, tem que olhar no celular, porque ele não decorou. Antigamente não, antigamente nós tínhamos que decorar, né? Porque o telefone era de disco, então, senão você tinha que ter uma agendinha, andar com a agendinha para você estar usando. Bom, e os dois circuitos integrados se conversam aqui, tá certo? Muito bem. Pessoal, vocês estão vendo aqui também, ó, que eu tenho uma ponte retificadora, né? Então é o seguinte, por que eu preciso dessa ponte? Eu vou passar, vou mostrar o aparelho aqui por dentro, aí eu vou voltar nesse assunto com vocês. Bom, vamos ver então como é que é o circuito da campainha separado, tá? Bom, então aqui eu tenho o circuito da campainha. Deixa eu diminuir um pouquinho, está muito grande. Aqui, ó. Tá, diminuir mais um pouquinho. Aqui. Então aqui eu tenho o circuito da campainha usando o circuito integrado KA2416. Isso aqui eu peguei do datasheet do fabricante, tá? Então aqui, ó, o fabricante me passa aqui um circuito para eu usar. E é interessante, deixa eu ampliar aqui para a gente estudar melhor esse circuitinho aqui, ó. Ó, esse é um circuitinho que o fabricante sugere que você monte, né? E interessante, pessoal, que esse circuitinho integrado, você pode comprar ele, é baratinho, uma merreca, né? Nas aulas práticas, eu pedia para vocês comprarem, que isso é baratinho, muito baratinho isso aqui. Um piezo também, que é bem baratinho. Você vê que é pouquíssimos componentes. E daí a gente fazia uma campainha dessa, sabe? E interessante que você pode montar na sua casa essa campainha. Porque veja, pessoal, aqui e aqui entra 96 volts de corrente alternada. O que você faz? Você diminui esse capacitor. Esse capacitor aqui é um micro. Você diminui ele. Põe aí 0,47. Aí você liga aqui, ó. Você põe uma campainha aqui, um botão de campainha, e você usa 110 volts, né? O que a gente tem. E aí, quando a pessoa tocar lá, você vai escutar. Você põe aqui um piezoelétrico, né? Que tem um alto rendimento. E isso aqui serve como campainha. Tinha uma época, um pessoal aí na Santa Efigênia que fabricava campainha baratinha, sabe? Campainha assim, na época, por R$ 15, mais ou menos, usava esse circuitinho integrado aqui. Então, veja, pessoal, então ele funciona assim, ó. Corrente alternada entra aqui, no pino 1 e no pino 8. Passa por esse capacitor e esse resistor, que é para poder diminuir o valor, né? Porque essa tensão é alta, aqui trabalha com tensão mais baixa. Aqui dentro, pessoal, né? É que eu não peguei o esquema dele, mas aqui dentro tem 4 diodos que retifica essa corrente alternada que chega aqui. Vocês notem que ele tem um capacitor aqui de filtragem, capacitor de filtragem da fonte, né? Eu tenho uma fonte que transforma essa corrente alternada, tem que ser transformada em corrente contínua, que aqui dentro é transistor que tem, né? Então esse capacitor é para isso. Muito bem. Esse capacitorzinho e esse resistorzinho, conforme você varia esses valores, você muda o tom da campainha. Você pode fazer o tom ficar um pouco mais fino, um pouco mais grosso. Né? Você vê o que você acha mais bonito. Aqui, potenciômetro para regular o volume. E aí, pessoal, se você não quiser usar um piezo elétrico, se quiser usar por exemplo, você quer aproveitar a cápsula receptora para também fazer a campainha
alguns monofones utilizam esse expediente, tá, pessoal? Principalmente porteiro eletrônico, alguns porteiros eletrônicos utilizam esse expediente de usar a mesma cápsula receptora para a campainha. Então, daí, nesse caso, pessoal, como a impedância é alta, ó, a impedância entre o pino 5 e o pino 2, que é o terra, ó, o pino 2 é o terra, ela é alta, eu preciso colocar um transformador para adaptar a impedância. Esse lado aqui, a impedância é alta, é 1.300 ohms, e do lado de cá a impedância é baixa. Então eu tenho que pôr um transformador. Se eu pegar o transformador e ligar direto aqui, ó, não vai funcionar, tá certo? Então é para isso, ok? E aqui, ó, tem as fórmulas para você calcular, determinar a frequência, ó. A frequência que você quer, ó. Você quer um pouco mais agudo, um pouco mais grave. Aí você é quem sabe. Normalmente, pessoal, os fabricantes escolhem esta frequência aqui, ó, 2.300 mais 300. Por quê? 2.300 é uma frequência que o ouvido humano escuta perfeitamente bem. Mesmo que a pessoa tenha dificuldade de audição, é a frequência que o ouvido humano tem a maior ponto de ressonância. Então, por isso que eles utilizam essa frequência de 2.300, tá? Então, você pode ter 2.300, 1.900, 1.300, aí depende, né? Daí é gosto, pessoal. Basta que você varie esses dois componentes aqui, você varia o toque, tá bom? Tranquilo até aqui? Se tiver pergunta, vocês me interrompam, tá? Se tiver pergunta, vocês façam aqui. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Não, por enquanto não. Então, continuando. Pessoal, deixa eu comentar um negócio com vocês aqui. Esse monitor meu aqui, eu utilizo 2 monitores, né? Quando eu usava o Windows 7, se eu estiver utilizando o Windows 7, se eu vier com o mouse para cá, ó, para cá, daqui eu passo para o outro monitor que está à esquerda. No Windows 10, eu não sei o que acontece, que eu não consigo daqui passar para o próximo monitor. Para passar para o outro monitor, eu tenho que vir desse outro lado. Então ficou um negócio esquisito, sabe? Ó. Daqui, ó, aqui do lado direito, ó, quando ele sai do lado direito, ele entra no lado esquerdo do outro monitor. E antes, não. Antes, quando ele saía do lado esquerdo, ele entrava no lado direito do outro monitor. Bom, nem tive tempo para pensar nisso, né? Não dá tempo da gente pensar, então deixa assim mesmo. Bom, agora nós falamos da campainha, vamos falar do circuito de fonia. Vamos ver aqui o circuito de fonia, utilizando... Deixa eu ampliar, está diminuindo. Deixa eu ampliar mais um pouquinho. Aqui. Aqui eu tenho, então, o circuito de fonia, utilizando esse circuito integrado da Philips. A Philips fabricou isso aí durante muitos anos. Bom, então veja que é um circuito integrado que tem 18 pinos. E aqui, pessoal, veja, ele sugere, inclusive até o esquema mesmo para você fazer, né? Isso aqui, né, quando eu dava aula de telefonia, nós montávamos isso aqui no protoboard, você entendeu? Pegava isso aqui, montava no protoboard e fazia um telefone mesmo. Ó, aqui então eu tenho a linha do telefone, né? Onde entra o fio lá do poste, entra aqui. Esse fio já passou pelo gancho, né? Já veio para cá. Nota que aqui, pessoal, eu tenho uma ponte retificadora com 4 diodos. Então aqui eu tenho ó, o positivo e aqui o negativo. Bom, eu preciso dessa ponte retificadora, pessoal. Por quê? Teoricamente, tá? Vocês vão ver mais para frente, quando a gente for falar de cabeamento estruturado, vocês vão ver que o fio de telefone, ele tem polaridade. Ele tem o menos e o mais. E o fio menos, ele tem uma marca.
O fio mais tem outra marca. Se você pegar o fiozinho de telefone, aquele fiozinho cinza, ele é polarizado. Ele tem uma estria. Aonde tem uma estria, né? Nós chamamos de estria. Onde tem a estria, aquela marca, é o menos. Aonde não tem é o mais. Aí ele vai, né, para ser ligado na rua. Lá na rua tem um código também. Tem as cores primárias, né? Então, por exemplo, o branco significa negativo. Tem uns fios de telefone que você utiliza que ele costuma ter cor branca e azul. Então, o azul é positivo, o branco é negativo. Agora, como não dá para você pôr a mão no fogo, que o cara lá da Vivo fez essa ligação correta, e que o instalador, né, o pedricista que fez a instalação dos fios do telefone na sua sala, ele fez correto, ele obedeceu essas ordens, né, e essa sequência, então o fabricante de telefone coloca um diodo aqui, porque qualquer que seja a polaridade aqui, ó, aqui sempre vai ser mais, aqui sempre vai ser menos. Correto? Então não tem problema se isso aqui tiver trocado. Isso aqui fugiu do padrão, está fora de padrão. Não tem problema. Aqui está tudo certo. Tá ok? Pessoal, outra coisa. Nota que logo depois aqui eu tenho uma resistência, um resistor, e um Zener. Olha aqui, ó. Tem um diodo Zener aqui, ó. Aqui é o menos, aqui é o mais. Eu tenho um Zener aqui. E eu também tenho um capacitor eletrolítico, tá? Quer ver onde é que está o eletrolítico aqui? Ele está aqui, ó. Ó. Depois desse resistor aqui, ó, eu tenho um capacitor eletrolítico para cá, tá vendo? Bom, como isso aqui, pessoal, já é corrente contínua, não tem tanta necessidade de você estar colocando eletrolítico, tá? Porque eu não estou transformando corrente alternada, aqui não chega corrente alternada. Aqui só chega corrente contínua. Corrente alternada chega na campainha, tá certo? Quando alguém toca, quando alguém liga para mim, aqui nunca vai chegar corrente alternada. Por quê? Porque o telefone está no gancho, né? E se o telefone estiver fora do gancho, não vai chegar a corrente alternada. Bom, aqui tem esse diodo Zener. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, olha aqui. Se o cara morar perto da central, essa tensão que chega aqui está 53, às vezes até 55 volts. Se o cara morar longe, né, da central, né, isso aqui vai chegar assim 45, 46 volts. Ora, então para que essa tensão aqui não sofra variação, eu ponho um Zener. Desta maneira, pessoal, esse telefone funciona em qualquer lugar. Funciona se o sujeito morar do lado da central ou se o sujeito morar longe da central. Antigamente, pessoal, quando era aquele telefone de disco que eu mostrei semana passada para vocês, isso não ocorria. Então, quando você pedia uma linha telefônica, a telefônica, a empresa, né, de telefones, ia lá e colocava um aparelho para você. Se você mudasse de endereço, você tinha que devolver aquele aparelho para a empresa e a empresa ia levar outro aparelho para instalar para você, né? Se você tivesse, por exemplo, você tem um telefone e quer ter uma extensão. Então, eu me lembro que isso aconteceu na casa da minha mãe, né? Isso em 1900 e bolinha, né? Foi em 1984, quando instalou o telefone lá, né? Aí a minha mãe queria um telefone no quarto, né? Para não ter que estar descendo as escadas, essas coisas todas, né? E as minhas irmãs precisavam falar com os namoradinhos dela também, né? Então, a gente pediu, na época, para a Telesp, que queria um outro telefone. Então, o que a Telesp fez? A Telesp foi lá em casa, tirou o aparelho antigo, colocou um outro aparelho na sala e levou um segundo aparelho para colocar no quarto. Por quê? Porque se tivesse dois aparelhos, se não fizesse isso, ia ficar com volume baixo. Ou seja, a pessoa do outro lado não ia ouvir a gente e a gente não ia ouvir a pessoa do lado de cá. Então precisava que a empresa fizesse a troca dos aparelhos
devido a ter colocado um aparelho a mais. Agora, tinha uma vantagem, né? As minhas irmãs não ficavam ligando muito para os namoradinhos dela, por quê? Porque se elas estivessem lá no quarto e elas pegassem o telefone, aqui embaixo meu pai sabia que estava usando o telefone, né? Então era o meu pai escutar o telefone, né? O sininho do telefone tocar, né? Tim, 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 tim. Meu pai já pegava o telefone para saber para onde você está ligando. Você entendeu? Então era assim. Então, cortava o barato. Nem as minhas irmãs podiam usar e nem a gente, né? A gente não podia subir lá no quarto das meninas e ligar para as nossas gatinhas, que o meu pai já pegava lá e fica gastando telefone, não. Fica gastando telefone com essas vagabundas, não. Desse jeito. Bom, voltando aqui para nossa aula. Bom, pessoal, então, esse Zener é para garantir que, independente da tensão que chega aqui na linha, ser mais forte ou mais fraca, o aparelho vai funcionar perfeitamente com a mesma performance, correto? Bom, esse lado aqui, pessoal, vai para aquele circuito integrado, o HM. Então, aqui vai o negativo de alimentação e o positivo de alimentação. E aqui, ó, chega o TDMF, que é o tom de descagem, né? E sai, chega também um sinal de multi, que é uma teclinha que os telefones têm, né? Quando você aperta, o seu microfone fica mudo. Então, você apertou o multi do seu aparelho, a pessoa do outro lado não vai te escutar. Antigamente, com o telefone de disco, você tinha que pôr a mão no microfone, né? Colocar um pano no microfone, né? E falar baixinho, né? Cochichar para a pessoa do outro lado não te escutar. Agora não, basta você apertar o mute e a pessoa do outro lado não te escuta. Aqui, ó, no pino 4, eu tenho a cápsula receptora, tá vendo? A cápsula receptora está aqui e a cápsula transmissora está aqui, que é um eletreto. Tá bom, pessoal? Pessoal, o sinal de TDMF é o sinal de tom. Aquelas frequências de 700 Hz, mil e poucos Hz, que significa um número discado. Esse sinal, pessoal, ele tem que ir por aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que voltar por aqui e ir para a linha, tá certo? Por isso que vocês estão vendo que o capacitor aqui, ó, ele está depois, ó. Por quê, pessoal? O sinal de TDMF, ele entra aqui dentro, ele é amplificado e ele vai sair aonde? Na linha. Ele tem que sair aqui, passar por aqui e ir por aqui. Se eu colocar um capacitor eletrolítico daqui para cá, o que vai acontecer? Esse sinal de TDMF, que é alta frequência, o capacitor eletrolítico vai o quê? Obstruir ele, vai acabar com ele. Tá certo? Bom, depois tem uma perguntinha, né, que eu farei no questionário e eu já vou dar a resposta. Ó, o sinal de TDMF entra aqui e sai aqui, porque ele tem que vir para a linha. Agora, esse sinal aqui é corrente alternada, vamos dizer 1.100 Hz. Pessoal, 1.100 Hz significa que tem semiciclo positivo e semiciclo negativo. Tá, beleza. Esse sinal vem e vai passar por aqui. Agora, semiciclo negativo, tudo bem, ele passa por esse diodo, ó. Ele passa por aqui, ó. Passa por aqui, tá certo? Ó, passa por aqui e vem aqui, ó. Se o semiciclo for negativo, ele pode passar por aqui, como pode passar por aqui, tá certo? Ora, e se vier um semiciclo positivo? Semiciclo positivo do tom para completar a ligação, tá certo? Tom de pulsos. O cara apertou o número 5, então vem um sinal de alta frequência, um sinal de áudio, né? Sinal de 1.000 Hz. Ora, esse sinal de 1.000 e poucos Hz, ele tem positivo e negativo. Como é que o semiciclo positivo vai passar pelo diodo que está polarizado inverso? Uma perguntinha que vai cair lá no questionário, tá? Então vocês já vão se preparando aí. Muito bem. Então, próximo agora, né, é o circuito de descagem. Pessoal, esse circuito de descagem,
rodei essa internet atrás de mais informações, não tem. O telefone, eu não encontrei o esquema do telefone. Isso aqui, essa empresa, é uma empresa do Vietnã, e isso aqui é muito antigo. Pra você ter uma ideia, isso aqui foi escaneado, vocês podem ver que ele foi escaneado, ó, aqui, ó. E olha a data aqui, ó. Isso aqui é a data, né? Então, ele colocou a data aqui, ó. Ano 75, mês 7, dia 7. 7/7 de 1975. Naquela época, pessoal, nos Estados Unidos já existia o telefone de tom e de pulso. Antes de 75 já existia nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente o ano que foi que começou a ter telefone TDMF, né? De Tone nos Estados Unidos. Mas parece que foi antes da década de 60, se não me falha a memória. Então, o Vietnã fabricava para vender para os Estados Unidos. Então, aqui, ó, tem algumas coisas aqui, né? Então, ele é um circuitinho integrado. Aqui, ó, tone pulse, né? Quer dizer, ele tanto faz a ligação por tom ou decádico, né? Switchable. E tem 10 memória, né? 10 memória. Isso pessoal, 10 memória naquela época. Por quê? Porque é só 31 números. Quer ver onde é que fala aqui? Aqui, ó. 31 dígitos, ó. Olha só. 31 dígitos de memória para o último número discado. Então, você conseguiria pôr até mais de 10 memória. Porque naquela época os números tinham 4 números, 5 números só, né? Então dava para você pôr mais. Muito bem. Aqui ele pode ser usado em PABX, né? Então aqui ele tem o tempo de pausa. Quando você usa o telefone num PABX, pessoal, nem todo telefone dá certo. Por exemplo, um telefone de disco nem sempre dá certo para você colocar numa central de PABX. Então, por isso, foi colocado esse outro telefone. Como ele tem circuito digital, ele tem memória, né? Então, ele vai precisar de um sinal de clock. Então, ele usa um cristal de 3, 57, 95, 45 MHz, um cristal. Ele tem a tecla flash, né, que é muito utilizado principalmente para central, né? Usa muito isso. Aí na escola mesmo, pessoal. Às vezes, quando a pessoa liga, né? Então, eles falam assim, quando você liga lá para a escola, eles falam, liga número tal para falar com a secretaria. Liga número tal para falar com não sei com quem. Ou aguarde para ser atendido. Aí, quando você aguarda para ser atendido, aquele telefone pode cair em qualquer lugar. Às vezes, cai lá na coordenação. Aí eu atendo lá, é uma ligação externa. Aí a pessoa fala assim, eu queria falar com a secretaria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo assim, tá, só um minutinho. Aí eu pego, aperto o flash, ó, aperto a tecla flash. Quando eu aperto a tecla flash, a pessoa do outro lado fica mudo, fica em silêncio. Aí, lá na secretaria, o cara atende, eu falo, olha, fulano de tal, tem uma ligação para você, Jonas. Pode passar. Aí o que que eu faço? Eu aperto a tecla flash novamente e desligo o meu telefone. Aí a ligação passa lá da coordenação para a secretaria. Então, essa tecla flash, pessoal, ela é muito importante quando você tem PABX, tá bom? Bom, e aqui tem os tempos, né, para você fazer. Muito bem. Deixa eu passar mais para frente. Bom, aqui, a única coisa que tem no datasheet dele é isto, tá? Não tem o esquema. Se você pegar no datasheet, você vai ver que isso aqui é a página 5. O cara, quando escaneou, só liberou a página 5. Não liberou o que ele tem por dentro. Mas isso aqui também já está obsoleto, né? Ninguém usa mais. Então, ele é um circuitinho integrado com 18 pinos. E aqui você está vendo, ó, aqui ele tem o esquema do teclado, né? Ó, a keyboard sham, né? Então, eu tenho aqui colunas, ó, as colunas e as linhas, né? Row, né? Então, aqui eu tenho 4 colunas e 4 linhas. Então, aqui eu tenho
algumas facilidades a mais. Ó. Aqui eu tenho os números normais, né? Ó, esses números aqui. E depois eu tenho outras coisas. Então aqui eu tenho ó, Storage, Memo, esse F aqui eu não sei o que é, tá? E aqui, ó, RD/P. Isso aqui é o Redial. Então, quer dizer, o último número que você memorizou tá aqui. Ah, já sei para que é isso aqui. Já sei. Tá aqui. Então, você discou para a casa da sua mãe, aí daqui 1 hora você quer ligar novamente para ela, você não precisa discar novamente, você não precisa teclar novamente, você simplesmente aperta aqui. No caso desse aparelho, pessoal, como ele memoriza, ele tem 31 bits de memória, com 7 números, eu tenho com a nossa central aqui em São Paulo, são 8 números, né? 8. Então, como ele memoriza 31 bits, eu posso ter, no caso, 3 vezes 8, 24. Eu posso ter 3 números. Então, eu posso memorizar a casa da minha mãe, a casa não sei de quem, a casa não sei de quem. Então, é assim, quer ver? Deixa eu comentar com você. Então, eu teclo para a casa da minha mãe. Então, eu vou lá e põe lá 47733506. Tá. O telefone tocou, eu venho aqui, aperto essa tecla Storage. Storage vem de Store, né? Store. Eu vou armazenar. Então, aquilo lá está armazenado. Tá certo? Bom, aí o segundo número, eu quero memorizar o segundo número. Eu pego, teclo aqui e aperto Storage. Terceiro número, mesma coisa. Digito os 8 números e aperto Store. O quarto número, digito os 8 números do quarto assinante, Store. Né? Bom, aí depois eu quero chamar aquelas ligações, eu quero ligar por exemplo, eu quero ligar para a casa do meu tio, que a memória é 3. O que eu faço? Aperto essa teclinha, né? Aperto aqui, aperto o 3, pronto. E ele vai ligar para a casa do meu tio. Tá, quero ligar para a casa da minha mãe. Minha mãe foi, a memória é 1. Então eu tiro o telefone do gancho, aperto aqui, aperto 1, pronto. E ele vai fazer a ligação para a casa da minha mãe. Não importa se seja tom, não importa se seja pulso. Bom, então aqui eu tenho, ó, esses pinos 1, 2, 3, 4 são as linhas, onde eu vou ligar as linhas. 18, 17, 16, 15, 14, 15, 16, 17, 18 é onde eu vou colocar as colunas da chave, tá certo? E depois aqui eu tenho, ó, no pino 10 e no pino 11, são as alimentações. Pino 10 é a tensão positiva, no pino 11, o terra. No pino 12, eu tenho aqui o sinal de tone, né? Que é aquela saída aqui, HDTMF, que vai para o outro circuito integrado. Aqui vocês estão vendo que tem um mute, ó. Então aqui tem um mute, porque aqui não tem a tecla mute, tá? Esse aqui não tem a tecla mute, mas se tivesse, quando eu apertasse a tecla mute, eu mandava um tom, um sinal para cá, para que o microfone ficasse mudo. Bom, isso aqui, pessoal, esse pino aqui, ó, ele está ligado no positivo, tá? E aqui, ó, no pino 8 e pino 9, é onde eu ligo o meu oscilador, porque aqui dentro tem circuito digital, né? Aqui dentro tem memória, aqui dentro tem porta, tem flip-flop, etc. E tal. No pino 7 é onde eu faço a conexão, né? De tom e pulso, tá bom? E aqui, ó, essa aqui, esse 5 aqui, ó, desculpa, esse 5 aqui, teoricamente, ele deveria ir lá para o gancho, ó, hoax, isso aqui. Mas, no caso, o cara ligou direto no positivo, para indicar que ele está sempre no gancho. Correto? Bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, então, tem aqui uns comentários. Esse material aqui já está lá, viu, pessoal, para vocês. Bom, aqui, pessoal, eu tenho esse telefone aqui, tá? Esse telefone foi um vizinho que me deu e eu guardo com muito carinho, porque ele é didático, né?
Ainda pode ver aqui, ó, da Telesp, né? Aqueles tempos que você pedia a linha e a Telesp vinha e trazia o telefone para você. E funciona, tá? Esse aparelho funciona perfeito. Eu uso ele no telefone, no modem da NET. Funciona perfeitamente esse telefone aqui. Né? Então aqui eu tenho, ó, aqui, as colunas, ó, 1, 2, 3, 4. E as linhas, ó. Essa aqui é uma, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Aqui ele tem, esse aqui tem a tecla multi, tá vendo? Deixa eu ampliar aqui para você ver, ó. Esse aqui tem a tecla multi, ó. Tá vendo? Então, quando você aperta essa tecla aqui, o microfone fica mudo, né? A pessoa do outro lado não te escuta. E aqui tinha os serviços da Telesp, né? Naquela época foi logo quando começou o 0800. Muito bem. Então vamos ver o telefone por dentro, né? Bom, aqui é uma foto que eu fiz do telefone por dentro, para vocês verem como ele é por dentro. Esse telefone foi montado em Manaus, né? Então aqui eu tenho, ó, a chave do gancho, aqui. Aqui, ó, o RJ25, que é onde se conecta o fio que vem de fora, né? O fio da Telesp, da Telesp, o fio da Vivo, né? Que vem lá do poste, ele vai entrar aqui. E aqui você vai ligar o monofone, que é o RJ12, que é um menorzinho com 4 ligações. Muito bem. Aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, o varistor, tá vendo? Só que esse aqui, ele não tem aquela resistênciazinha de 0,22 ohms, tá? Aqui você pode ver o capacitor de um micro, tá? Aqui, ó, o buzzer piezoelétrico, tá? Que é para a campainha, né? Quando toca a campainha. E essas chavinhas aqui que vocês estão vendo, essa chavinha é para você alternar entre decádico e tom. E aqui é para você mudar o tom da campainha, modificar o tom, né? Ficar um pouco mais suave, a esse é o gosto. E aqui é para você regular o nível de volume dessa campainha. Se você quer ela mais forte, mais fraca, etc. Ela tem, se não me engano, acho que 5 ajustes de volume. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Bom, e aqui vocês estão vendo o circuito de fonia e aqui o circuito de descagem, tá bom? Deixa eu adiantar mais aqui, tem mais foto aqui. Vou diminuir mais aqui. Pronto, bora. Aqui é a placa de circuito impresso vista por baixo, tá? Deixa eu só mostrar, ampliar para vocês aqui, para vocês verem. Aqui, ó, é o teclado. O teclado, ele funciona dessa maneira. Quando você aperta a tecla, ele dá contato deste ponto, deixa eu pegar aqui, ó, deste ponto, eita, deste ponto aqui para esse ponto para cá. Ele dá esse contato. Pode ver, ó, faz contato através do carbono. Esse aí é feito, pessoal, para não poder oxidar, né? Isso aqui não pode oxidar. Então aqui eu tenho, ó, multi, store, etc. Não vou lembrar de cabeça. Agora, esse aqui eu sei, ó. Número 1, número 2, número 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, asterisco e jogo da velha. Muito bem. Ah, pessoal, uma outra coisa que eu quero comentar com vocês também. No semestre passado, quando a gente estava falando de placa de circuito impresso, eu quero comentar isso aqui com vocês. Está vendo que aqui, isso aqui é o terra, né? Ele é todo furadinho. O cara, quando fez, né? Isso aqui para fazer no computador é fácil. Por que perfuradinho assim é melhor, pessoal? Para evitar interferência por campo magnético, tá? Só para isso. Então, o pessoal gosta de fazer isso. É que isso é um telefone feito pela Siemens, né? Uma empresa que tem um nome, uma qualidade, trabalha muito com telecomunicação. Pegar um telefone
chinês não tem nada disso. Quer dizer, não porque é chinês, né? Porque é fraco. Aqui a gente tem o teclado, ó. Esse aqui é que dá contato lá no circuito impresso, tá certo? Deixa eu ver a próxima. Eu acho que eu pulei aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Então, tá certo. Aqui mesmo. Vamos para a próxima agora. Próxima foto. Tá, aqui ele está aberto. Está aberto aqui o monofone. Vamos ver mais coisa aqui. Aqui, ó. Aqui, pessoal, é o circuitinho de entrada. Então, aqui é o RJ25, que chega lá da rua, né? E aí, aqui, vocês estão vendo que eu tenho 4 diodinhos, né? Que é para fazer aquela retificação. Transformar. Não é transformar. Se caso tiver trocado o padrão lá na rua, ou na sua casa, ou na hora que você montou a tomada, você colocou invertido, o diodo vai desinverter para você. Esses capacitorzinhos cerâmicos, eles trabalham em paralelo com o diodo. E aqui eu tenho o meu varicap. Está vendo esse resistor de 10 mega? Isso aqui? Esse resistor de 10 mega é simplesmente para, vamos dizer assim, ele está ligado junto com o varistor, tá, pessoal? Eu não sei dizer para vocês a finalidade exclusiva dele. Esse resistor de 2K2 é da campainha e esse aqui é da campainha. Vamos ver a campainha agora. Próxima foto é da campainha. Aqui é a campainha. Deixa eu ampliar melhor aqui para a gente ver. Então, aqui está a minha campainha. Circuitinho integrado. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem vários resistores aqui, né? Ó, valores diferentes, que é para poder mudar a tonalidade da campainha. Tá bom? Para fazer ela ficar um pouquinho com um som diferente. E esse é aquele capacitor de 1 micro, tá? Muito bem. Então, você pode montar essa campainha aí, né? Você pode pegar esse circuitinho aí, ó, baratinho, montar e fazer uma campainha na sua casa. E aqui eu tenho o circuito de fonia. É um circuitinho integrado aqui, né? O TEA1062A da Philips. Então aqui, pessoal, eu tenho no pino... Agora acho que eu não vou lembrar. Nossa, há tantos anos. Não, é só olhar o esqueminha aqui, quer ver? Só olhar o esqueminha aqui, é fácil. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, que é fácil, é só olhar os diagraminha em bloco aqui, que a gente confiar na memória não dá. Aqui, ó. Ó, o 6 e 7. 6 e 7 é o microfone. Então, deixa eu anotar aqui. 6 e 7 é o micro. A cápsula é no pino 4. 4 é o receptor. E o positivo é no pino 1. Mais no pino 1. E o menos no pino... Deixa eu ver aqui. Qual pino que é? Pino 9. Pino 9 é o menos. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Então, aqui é o pino 1, né? Então, pino 1, 1, 2, 3, 4. Aqui é a saída da cápsula reprodutora. 5, 6. 6 e 7, aqui entra o microfone de eletreta. Certo? Depois, pino 1 e pino 9, ó. Pino 1 e pino 9. Aqui, ó. Pino 1 e pino 9. Aqui, pino 1 é o mais, pino 9 é o menos. Pessoal, o que às vezes dava muito problema nesses aparelhos era esses benditos capacitores cerâmicos aqui, tá? Se bem que esses capacitores cerâmicos aqui são de boa qualidade. Muito difícil esse capacitor dar problema. Mas quando dá, meu amigo. Bom, esse circuito de
fonia. Estamos terminando. E aqui, ó, eu tenho o circuito de discagem, né? Então, aqui, ó, a saída do pulso é aqui no pino 14. Aqui é o pino 1, né? O pino 1 é aqui. E o pino 14 está do lado de cá. Esses transistores aqui, pessoal, ó, esses transistores aqui... não dá para ver. Está só na outra foto ali. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Não, aqui não dá para ver. Esses transistinhos aqui, ó, é que vai fazer a descagem. Descagem por pulso, não por tom. A descagem por tom é esse aqui que faz e ele manda direto para o outro transistor. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, ó. Essa aqui também. Essa aqui também. Ó, ampliar. Aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Aqui, nesse ponto aqui, sai a descagem por pulso, né? Ela vem nesse jump. Daqui, ó, ela vem nesse transistor. Daqui, ó, esse pino aqui, vem direto na base desse transistor. Esse transistor aqui é um amplificadorzinho de tensão. Ele amplifica a tensão e manda para esses dois aqui, ó, que é um diferencialzinho. Esses dois aqui manda para esse. E esse aqui é que vai colocar a linha em curto para fazer a ligação quando se fosse uma ligação de pulso. Então, veja, se você colocou o seu aparelho na posição pulso, quando você teclou o número 5, é a mesma coisa que se você pegasse o disco, colocasse o dedo no número 5, trouxesse o disco até o descanso. Quando você soltar o disco, a chave do disco põe a linha em curto. Põe em curto e abre. Põe em curto e abre. Bom, quem vai mandar essa ordem é o circuito integrado. E quem vai fazer o papel da chave é quem? O coletor. Ou seja, quando essa base recebe uma tensão positiva, o emissor e o coletor ficam curto, né, pessoal? Porque o transistor fica saturado. E dessa maneira, é como se eu tivesse uma chave mecânica fazendo essa função. Por quê? No disco, quem faz essa função é uma chave mecânica, que conforme ela volta por conta da mola, né, ela faz o curto. Ela abre e põe em curto. Aqui, você tem quem? Uma chave eletrônica, um transistor que coloca a linha em curto para realizar esse mesmo trabalho. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês? É lógico, pessoal, que você hoje em dia, ninguém mais está consertando o telefone, né? Ninguém mais vai consertar um telefone. Muito difícil o cara chegar com o telefone na oficina e pedir para você consertar. Porém, um ou outro, né, quer o telefone funcionando. Esse telefone, por exemplo, ele foi montado em 97. Então, ele está com 23 anos. É mais velho que muitos de vocês, né? E está funcionando. Então, para que eu vou jogar ele fora? Ele serve, eu coloco ele no modem da NET, ele funciona perfeito. Então, eu vou jogar ele fora para quê? Porque ele tem 23 anos? Não posso, né? Então, agora, se ele der defeito, é facinho consertar. Um circuito integrado, esses circuitos integrados são baratinhos. Ele é muito didático, tá, pessoal? Muito didático mesmo. Quando a gente fazia curso de telefonia, né, em outras escolas, a gente montava ele no protoboard, montava isso aqui no protoboard, montava isso aqui no protoboard, para fazer experiência, né? Mas não dá mais para se fazer isso, né? Isso aí não se usa mais. É claro que as coisas modificam, as coisas mudam.
Mas o telefone fixo, ele ainda existe. Hoje, o telefone fixo foi acrescentado uma outra coisa, né? Que é o detector de chamadas, coisa que não existia nessa época, né? Nessa época, apenas a polícia, o corpo de bombeiros, é que sabia, porque ele recebia informação da telefônica, a empresa prestadora de serviço, a telefônica, a Vivo, a Telesp, a empresa que prestava telefone, informava a polícia, o corpo de bombeiros, né? Quem que estava ligando. Então o cara ligava para o corpo de bombeiros falando, ô, tá pegando fogo aqui. E ia ver, não estava pegando nada, né? A polícia já sabia. Então eles já tinham isso já desde a década de 70 já existia. Agora, nós não sabíamos, né? Então o telefone na casa da gente tocava, você não sabia quem estava te ligando. Aí o pessoal fazia aquelas gracinhas, né? Tinha aquelas pegadinhas sem graça, né? E eu mesmo confesso para vocês que eu adorava comprar uma ficha, ir no telefone público, pegar a lista e ficar lá procurando um nome para pregar peça, né? Então, o pessoal, geralmente quem chamava Leitão, quem tinha sobrenome de Leitão, eram os mais procurados, né? Tinha um colega meu, um moleque, a gente estudava junto, né? Eles gostavam de pegar a lista telefônica da casa dele e lá, porque a lista telefônica de assinantes, ela não tem o seu, não começava pelo nome, começava pelo sobrenome. Então, para você encontrar o meu nome, você tinha que procurar Martins Crisógono Antônio. Então, se você não soubesse meu sobrenome, você não me achava nunca. Se você fosse procurar Crisógono lá, você não achava. Aí, o que os caras faziam, né? O que ele fazia, eu também fiz, né? Porque eu também era moleque. Procurava lá Leitão, né? Sobrenome Leitão. Aí procurava Leitão, tá? João, né? João de Barros Leitão. Aí a gente ligava para lá e falava assim: por favor, o senhor Carlos está aí? Não, aqui não tem nenhum Carlos. Ah, desculpa, eu liguei para o chiqueiro errado. Essas coisas sem graça, assim, né? Aí é do açougue? É. O senhor tem pé de porco, orelha de porco? Tem. Puxa, então o senhor é feio pra caramba. Essas besteiras, né? Então hoje não faz mais isso. Hoje em dia ninguém mais liga para fazer esse tipo de brincadeira a mais, né, pessoal? Ninguém mais faz. Hoje em dia a pessoa te liga para te extorquir, para pedir que você faça outras coisas, que nem liga se passando pelo banco, né? Para você entregar o cartão de crédito para eles com sua senha e tudo. Então hoje as coisas mudaram tudo. Turma, dúvidas, questões, curiosidades? Deu para vocês entenderem um pouquinho como é que é um telefone, um aparelho telefônico por dentro? Eu quero depois mostrar para vocês o telefone com o Bina, tá? Como que ele é com o Bina por dentro, tá? Próxima semana. Tudo tranquilo, turma? Tranquilo, professor. Tranquilo? Podemos, então, podemos parar nossa gravação, então? Podemos? Podemos, então, ficar por aqui? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, eu não vou conseguir colocar o questionário às 11 horas, tá? O questionário eu vou colocar amanhã, mas vocês terão 15 dias para fazer o questionário de hoje, de sistema de comunicação, e a pesquisa de metrologia. Vocês terão 15 dias para fazer. Vocês só irão entregar no domingo que vem, domingo dia, quer ver? Domingo dia, domingo dia 28, domingo dia 5, tá? Dia 5 de junho, vocês vão entregar.
Então eu não vou conseguir subir o questionário de vocês hoje. Mas amanhã vai estar lá na aba Tarefas, tá bom? Certinho, turma? Tranquilo, professor. Obrigado pela aula aí. Tá, obrigado. Eu vou parar a gravação aqui então.